Então, tudo começa com a Jack Hernandes. Ela era uma mãe solteira, buscando um recomeço. Tipo, final dos anos 80, acho que 1988. Ela se muda para uma casinha legal, um bangalô em São Pedro, na Califórnia. Ela já tinha um filho, o Jamie, e estava grávida da segunda, a Samantha. Mas a vida dela não estava fácil. Ela estava super estressada, vários empregos, estudando à noite, dando conta dos filhos sozinha, depois de um casamento que não foi tranquilo. E dizem que esse estresse todo, essa coisa de ter passado por dificuldades, pode ser um prato cheio para coisa estranha acontecer, tipo sobrenatural. Não demora muito. Logo depois de se mudar, a Jack começa a sentir que tem algo errado na casa. Sabe, aquela sensação de que não tá sozinho? Era assim. No começo eram coisas pequenas, barulhos estranhos nas paredes, no sótão, tipo pedrinhas caindo ou passos, coisa sumindo e aparecendo, uns cheiros do nada. No início, ela tentava achar uma explicação lógica para tudo, só que a coisa foi piorando rápido. Ela viu um porta-lápis flutuar e vir na direção dela, e aterrorizante mesmo foi quando ela viu uma aparição. Um velho esquisito, magro, meio decrépito, parado em cima da cama do filho dela, o James. Os olhos vermelhos, sinistro. Outra vez, ela viu uma massa preta, uma névoa escura flutuando. Mas a pior de todas, que deve ter sido um pesadelo, foi ver uma gosma vermelha, parecendo sangue, escorrendo do teto da cozinha. Ela foi ver o que era no sótão. Abriu o alçapão e deu de cara com a cabeça decepada daquele velho que ela tinha visto no quarto do filho. Imagina o pânico. Ainda bem que ela tinha a vizinha, a Susan. A Susan também viu coisas estranhas na casa, tipo um quadro caindo, com os pregos para cima e uma lâmpada flutuando. Amigos, babás dos filhos dela, todo mundo que ia lá via ou sentia alguma coisa. Isso deu um alívio para Jack. Mostrou que ela não estava maluca. Foi aí que ela começou a anotar tudo o que acontecia. Ela pensou em chamar a polícia, mas ficou com medo. Acabou contando para o ex-marido, o Al, que no começo não acreditou muito, mas ele foi na casa e ouviu um sussurro no ouvido dele. E quando o Al desafiou a entidade a se mostrar, apareceu um nome, Al, escrito na parede do armário, com tinta vermelha e azul. O senhorio dela era religioso e sugeriu que 2 padres fossem lá dar uma olhada. Eles foram, andaram pela casa, mas a coisa não foi bem. Em vez de ajudar com a assombração, os padres ligaram para os serviços de proteção à criança, dizendo que a Jack estava tendo alucinações e que a casa bagunçada era sinal de que ela não era uma boa mãe. Isso fez a Jack ter mais medo ainda de falar com qualquer autoridade, com medo de perder os filhos. Foi a Susan que insistiu para ela procurar alguém que investigasse o paranormal. E ela acabou contatando o Dr. Barry Taff. Ele era um parapsicólogo famoso. Já tinha investigado casos sinistros antes. O Taff veio com uma equipe e um monte de equipamento, câmera, tudo mais. Eles foram na casa para investigar e tentar filmar alguma coisa. Durante a investigação do Taff, a Jack viu a luz acabar e voltar do nada, e a equipe dele também pegou umas coisas em foto e filme. Um cara da equipe, o Jeff Witchcraft, que filmava, teve uma experiência horrível. A câmera dele foi tirada do pescoço e desmontada no sótão, e depois, em outra visita, ele foi puxado para o sótão e achado lá, pendurado pelo pescoço, numa corda de varal. A equipe do Taff até tirou uma foto disso. Essa experiência com o Jeff deixou a Jack apavorada. Ela sentiu que a equipe tinha atiçado a coisa. Foi o limite para ela. Ela pegou os filhos e fugiu da casa na hora. E depois foi embora de São Pedro. Se mudou para um trailer park bem longe. Mesmo a casa em São Pedro tendo virado um caso super documentado, com as coisas que o Taff e a própria Jack registraram, a atividade paranormal pareceu seguir a Jack. Lá no trailer, ela ainda ouviu arranhões, viu umas luzes estranhas e o mais chocante,
Depois que ela viu aquela massa preta de novo, o edredom da filha dela pegou fogo. As vizinhas do trailer park também viram coisas, tipo o reflexo de um rosto de um velho na tela da TV. Para tentar entender o que estava acontecendo, quem era essa coisa que a seguia, a Jack topou fazer uma sessão espírita com o Taff. Dizem que a entidade se comunicou, falando que atacou o Jeff porque ele parecia o cara que a matou e que assombrava a Jack por causa da energia dela. A Jack se mudou várias vezes depois do trailer, e cada vez que ela se mudava, a atividade diminuía. Com o tempo, parece que as coisas foram acalmando de vez. A atividade paranormal diminuiu muito e depois parou. Dizem que ela finalmente conseguiu viver em paz, superar tudo isso. Claro, essa história toda tem muito ceticismo em volta. Muita gente duvida das evidências, da análise daquele sangue e pergunta por que a Jack não se mudou antes. Mas a gente tem que pensar que ela era uma mãe solteira, com pouca grana. Não era fácil sair do nada. Dizem que muito desse ceticismo vira ataque pessoal contra ela, chamando ela de mãe ruim ou dizendo que ela só queria fama e dinheiro. Algumas ideias sugerem que tudo isso talvez não fosse um espírito mesmo, mas algum fenômeno sobrenatural ligado ao estresse da Jack. E a atividade diminuiu porque a vida dela foi melhorando depois das mudanças. Mesmo com as controvérsias, a história da Jack Hernandez é uma das mais famosas de assombração, por causa das fotos e filmes. Fizeram até um documentário sobre isso. A Jack e o Barry Taff contaram essa história várias vezes na TV ao longo dos anos. E o interessante é que, mesmo não se dando muito bem pessoalmente hoje em dia, as versões da história deles sempre batem. Para alguns, isso é uma prova de que tudo aconteceu mesmo. Então é isso, uma história bizarra e assustadora de uma mãe e seus filhos, que por algum tempo viveram um pesadelo que parecia ter vindo direto de um filme de terror, começando naquela casinha simples, em San Pedro, na Califórnia.